Quer viver. Professor Juliano Gordão. Hoje eu trouxe para vocês um assunto: escolhas culturais. A gente pode até fazer uma adendo nesse momento que a gente está passando agora de isolamento, não é? Mas então vamos lá, escolha cultural. Uma escolha cultural não é simplesmente você escolher, hoje eu vou ser do underground, agora você pode, não, agora eu vou ser do pessoal do pagode, agora eu vou ser do pessoal do jazz. Não é isso. Claro que isso são, essas escolhas fazem parte disso, mas não é ao pé da letra exatamente isso. Como que vai acontecer? Quem que vai estudar esse processo inicial de escolha, de cultura, de quem são essas pessoas que vivem e têm as mesmas ideias? Então, é esse cara aqui, a antropologia, ela que vai estudar toda essa questão cultural de todas as civilizações que passaram. Se a gente sabe hoje, por exemplo, se uma civilização X, em determinada época, lá na Mesopotâmia, se ela era monogâmica ou poligâmica, quem vai conseguir trazer isso para nós são os estudiosos de antropologia, que vão começar a estudar a antropologia em si no século XVIII e XIX. Não que eles foram estudados, assim como a sociologia, ela vai se tornar como se fosse uma ciência acadêmica, vamos por assim, na antropologia, tá? Mas isso aqui já entra aqui no porquê do século XVIII e XIX, mais então, o que ela vai falar? Que no caso dessas escolhas, o conceito de cultura para a antropologia quer dizer o quê? A interpretação do mundo, ela é parecida, mas na visão de quem? Dos seres humanos, obviamente. Por exemplo, eu estou aqui hoje. Exemplo que eu costumo dar para vocês em sala. Eu saio daqui e vou cometer um assassinato, por exemplo. Posso? Claro que eu posso. Vou fazer o que eu quiser. Está certo? Não está certo. Porque existe uma lei por trás disso que proíbe. Devo fazer ou não devo? Depende dos motivos de cada um. Mas onde eu quero chegar com isso? Se do mesmo jeito que eu sei que está errado fazer isso aqui, se você for, por exemplo, lá na Austrália, vai estar errado. Se você for para Nova Zelândia, no Japão, na China, na Bolívia, onde você estiver, o ato do assassinato está errado. Claro que aí cada lei vai te enquadrar e você vai cumprir essa lei de acordo com cada país. Mas a interpretação de mundo, com esse exemplo, é parecida. Por quê? Lá é proibido, aqui também. Num caso de um ato desses, tem coisas que em alguns países são permitidos, outros são proibidos. Mas no âmbito geral, para a antropologia, esta interpretação parecida, de acordo com cada grupo de pessoas, é o que? São as escolhas culturais que cada um desses grupos vão fazer, que é o que diferencia os seres humanos. O que vai diferenciar eles? No caso antropológico, não é a carga genética, ou seja, não é o DNA, não é a cor, não é o tamanho, não é o tipo de cabelo, não é isso que vai diferenciar eles de acordo com a antropologia, e sim as escolhas culturais que cada um desses membros, ou cada um desses agrupamentos vai fazer. Eu não ando com pessoas, por exemplo, que vamos colocar um exemplo nosso cotidiano de jogos. Eu não ando com pessoas que jogam o jogo X, mas eu ando com pessoas que jogam o jogo Y. Então isso é uma escolha minha, de andar com pessoas que jogam no mesmo jogo, ou que ouvem a mesma música, ou que seguem a mesma religião, ou que seguem uma outra doutrina, ou que estudam determinados assuntos, e etc, etc. Estou dando exemplo de jogos para ficar mais fácil o entendimento de vocês quando a gente fala dessas escolhas. Não é simplesmente acordar hoje, hoje eu escolhi que eu só vou usar vermelho para partir da minha vida. Não é isso. São escolhas culturais. E de acordo com os estudos antropológicos, por essa interpretação de ser praticamente comum, no certo e errado, para o mundo todo, é o que vai diferenciar o quê? Os pontos de vista biológico e antropológico. No ponto de vista biológico, todos os seres humanos pertencem a uma
intelectuais, etc, geneticamente, DNA, etc. E aí já é a parte biológica, de caçar uma francina, eu já não vou nem me atrever a entrar. Né? Então, segundo a biologia, sim, todos os seres humanos, biologicamente, pertencem a uma mesma espécie. Já na antropologia, o que acontece? Cada agrupamento, ou seja, cada grupo de pessoas, que nem os exemplos que eu costumo dar aqui também, a turma do primeiro A, do primeiro B, são agrupamentos diferentes de pessoas. Então, cada agrupamento tem a sua cultura e a sua particularidade. Que nem, um outro exemplo bem assim, não antropológico, mas é a escolha da cor da camisa da gincana de vocês, por exemplo. Houve o quê? Pode não ter sido unânime, mas a maioria escolheu a cor da camiseta de vocês. Então acontece o quê? Vai estar tendo o quê? Desse grupo tem uma, vamos colocar, camiseta da mesma cor, seria a particularidade desta sala. Estão entendendo? Claro que esse exemplo não é antropologicamente falando, estou relacionando e diferenciando os agrupamentos de pessoas. Tá? Alguma pergunta aqui? Se tiver, pausa o vídeo, está aqui ó, o WhatsApp e o Instagram. Vai caber? Cabe, né? Então está aqui o WhatsApp, o Instagram. Dá uma pausa, manda uma mensagem de áudio, manda uma mensagem de texto, assim, às vezes eu estou preocupado gravando outras aulas e tal. Posso demorar um pouquinho, mas assim que eu ver, assim que eu tiver um tempo hábil para te responder, com certeza eu estarei respondendo as dúvidas de vocês, tá? Então, essa primeira parte a gente está falando de escolha cultural relacionada aos olhos antropológicos. Beleza? Vamos indo para frente então. Aqui nós temos cultura, civilização e etnocentrismo. Civilização, todos sabem, né? Como começaram as grandes civilizações. A partir do processo do fim do nomadismo, o início do sedentarismo, aquela coisa toda da história que vocês estão vendo com o boi, ouviram aí esse indiano. Então, a cultura, segundo a antropologia, a gente está mais ou menos entendendo como é que funciona. Civilização, todos nós sabemos o que é, o que foi uma civilização. E o etnocentrismo. O que seria esse etnocentrismo? Vamos separar a palavra para começar a entender. Etnocentrismo. Etno de etnia e centrismo de centro. Ou seja, a etnia está no centro. Mas como você professor, a minha etnia? Não. Etnia comparada com o contexto continental ou um contexto, vamos colocar assim, de um país todo. Entendeu? Exemplo aqui. Na Europa, nos séculos entre o século XVIII e o século XIX, o que vai acontecer? Vai se desenvolver um bagulho chamado eurocentrismo. O que é isso? Vamos separar. Euro e Europa e o centrismo de centro. A Europa está no centro de tudo. Tá, mas quem falou isso? Primeiros antropólogos, primeiros sociólogos que estavam estudando tudo a partir do que estava se desenvolvendo na Europa ocidental, que é quem nos colonizou, quem nos ensinou e etc e tal, desde, por exemplo, o Brasil, a partir de 1500, a cultura, as vestimentas, os costumes, todos vieram da Europa para nós. Então, o que vai acontecer? Tudo, ao olhar ocidental, ou seja, do lado, risca a Europa no meio, tudo, se você estiver olhando o mapa assim, tudo que tiver para a esquerda, diferente do mapa, vai ser o Ocidente. Então, a partir dali, os países mais desenvolvidos da Europa, a América, que era o quintal, né? Inglaterra, Portugal e Espanha, França, também Holanda, as colônias, né? Então, tudo isso é o Ocidente. Então, a partir dali, tudo que os europeus colocaram a mão, desenvolveram, descobriram, desenvolveram, para os olhos da antropologia e para os olhos da sociologia, foram eles que organizaram o mundo moderno. Então, por isso que a Europa está no centro. É só olhar o mapa. Se eu colocar a América, lembrando que a Terra não é plana, tá? Ela é geóide. Então, essa geóide ela gira, né? Ela é redonda, vamos colocar assim. Num planisfério, se eu colocar a América no meio, vai fazer diferença?
colocar a Ásia no meio, vai fazer diferença? Não vai, claro que eu estou na posição, né? Tem como colocar ali, por exemplo, a América entre a Europa e a Ásia. Vai estar errado, obviamente. Mas, se eu colocar a América no meio, aqui a Europa e a África, e aqui a Ásia, vai estar errado? Não vai ser girado também. Mas por que a Europa está no centro? Porque foi quando essas concepções começaram a surgir. Ali na Europa, com as suas revoluções, etc. E tal, passando do fim do absolutismo, vocês vão estudar em história e em sociologia também, a formação de uma nova classe social, do fim do feudalismo, daí vinha o absolutismo, e aí vinha a formação dos estados nacionais, colocando o país com suas fronteiras. Tudo isso vem se desenvolvendo na Europa. No resto do mundo, professor, acontecia a mesma coisa? Acontecia em outras proporções. Mas, para nós ocidentais, a antropologia e a sociologia, juntamente com a filosofia também moderna, colocou toda essa visão europeia e desdobrou para os povos colonizados e pós-colonizados. Por isso que o nosso mapa mundo oficial, a Europa está no centro, por conta do eurocentrismo. E esse eurocentrismo é um exemplo de etnocentrismo. Por quê? A etnia europeia está no centro de tudo. Se outras proporções, nessa mesma época, vamos colocar finzinho do 17, 18 e 19, fosse igual aos dias de hoje, com certeza os mapas seriam desenhados com a América no centro de tudo, por conta dos Estados Unidos. Ainda seria a maior potência. Está perdendo aí. Você viu as teorias das conspirações, pegando para a China, que está querendo dominar o mundo, e etc. Né? Mas não podemos levar isso ao pé da vida. Beleza? Alguma pergunta aqui também relacionada ao eurocentrismo? Não? Tranquilo? Se tiver, telefone e o Instagram estão aqui embaixo, é só mandar e já vou responder vocês assim como for chegando as perguntas. Então, para finalizarmos, escolas culturais, de acordo com a antropologia, ela vai ser diferente de uma visão biológica, porque aqui os seres humanos fazem o quê? Em cada agrupamento, a sua cultura e as suas particularidades serão iguais. O nosso agrupamento é igual, o agrupamento do outro é igual, daquele outro agrupamento é igual, e a gente pode tirando isso de sala de aula para escola, para cidade, para estado, para país e por aí afora, de acordo com a interpretação antropológica. Tá? Então, vai diferenciar os grupos humanos, não é a biologia, e sim a antropologia, que são as escolhas culturais. Dentro desse conceito, dessa evolução, os europeus se intitularam, através dos próprios antropólogos, sociólogos, o centro do mundo. Por quê? O processo cultural, uma civilização em evolução, o etnocentrismo, a etnia europeia da época, era onde tinha as maiores tecnologias, as maiores invenções, a economia mundial se concentrava na Inglaterra na época. Por isso, a Europa se tornou o centro do mundo na época, como exemplo de etnocentrismo. Beleza? Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, manda pra gente aqui, tá? Vou estar retornando assim que possível, né? Mas eu posso, como já falei, tá gravando a aula, eu posso estar, sei lá, no trânsito, às vezes no mercado, peguei para ficar em casa, mas a gente precisa, eu deixo minha família em casa e eu vou pra rua. Depois, muito álcool em gel, vou passear, vai direto para a lavanderia, e banho, e tamo junto. E assim quiser, eu respondo as dúvidas de vocês, beleza? Tranquilo? Então agora eu vou corrigir junto com vocês alguns exercícios que eu deixei, que eu vou colocar agora, para a gente ir fazendo junto, e já eliminando a questão de saber por que essa está certa, por que ela está errada, de acordo com o que nós vimos nessa aula das anteriores. E aí, ao final desse vídeo, com os exercícios que ele tem no computador, vai ter lá no plural, vocês entram no plural, e aí vai ter aquela atividadezinha avaliativa para vocês fazerem. Beleza? Bom, então, pessoal, vamos agora para as questões que eu falei, né? Então, tem algumas questões aí de alguns conteúdos que nós já estudamos.
em outras aulas e alguns que nós vimos nesta aula de agora, beleza? Então vamos lá. Em certas sociedades, o sistema de aliança que fundamenta as relações de parentesco sobre as quais a comunidade está organizada exige que a criança seja levada ao nascer à irmã do pai, que deverá se responsabilizar-se pela vida e educação da criança. Em outras sociedades, né, o sistema de parentesco exige que a criança seja entregue à irmã da mãe. Nos dois casos, a relação da criança é estabelecida com a tia, por aliança, e não com a mãe biológica. E assim é. Como fica a afirmação que as mulheres amam naturalmente os seus filhos e que é desnaturada a mulher que não demonstra esse amor? Então aqui a gente pode observar que existem algumas sociedades onde a mãe ela apenas dá a luz ao filho, não é? E em alguns casos é deixada com a irmã do pai, e outros casos deixadas com a irmã da mãe. Então, sobre a diversidade cultural, que são as diferenças de culturas, né? Assinale a alternativa correta. Letra A. A natureza humana é universal, tal como é exposto no texto de Mirella Chauí, que é esse texto acima. Se ela fosse, a natureza humana fosse universal, seriam todos iguais com relação à própria criação dos filhos, né? Então a gente já pode perceber que a letra A está fora. Na letra B, a gente tem as regras sociais são inalteráveis. Isso é óbvio que a gente sabe que numa sociedade, como já estudamos, a sociedade está em constante mutação. Então está em constante mudança, não tem como ser inalterável as regras sociais. Toda mãe ama naturalmente os seus filhos. Essa também está descartada por conta desse tipo de sociedade que a gente viu acima no texto e também por conta do cotidiano, né? Que a gente acompanha em jornais, aí, em reportagens, que a mãe abandona a criança ou a mãe muitas vezes espanca o filho por conta de relacionamentos, enfim, assim como o pai também. Então, toda mãe ama naturalmente seu filho também está errada. As relações de parentesco exercem grande influência sobre a forma como a sociedade se representa. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, mas vamos deixar ela aí e ver a letra E. A biologia é a ciência por excelência da natureza humana. Por isso, é ela que estuda o homem destituído de linguagem. A gente viu na aula agora há pouco que a biologia perante, né, a sociologia, a antropologia, ela tem apenas a questão natural, né, dos seres humanos serem todos iguais. Então se fala aqui a ciência por excelência da natureza humana, está dizendo que ela é absolutamente correta com relação a isso, quando na verdade é bem o contrário, né? Segundo o que a gente viu na nossa aula, a biologia ela traz apenas a questão genética, que é igual da espécie humana, né? Então essa transformação social não acontece. E a letra D, as relações de parentesco exercem grande influência sobre a forma como a sociedade se representa. Aqui era meio que uma pegadinha, porque no momento que ele fala a forma como a sociedade se representa, quer dizer quem? O cidadão, a pessoa que se formou dentro dessa sociedade de acordo com a influência da família. Então, aquilo que a gente costuma dizer, a família está sempre ali ensinando, né, os primeiros conceitos que nós temos que ter com relação a essa sociedade, né, a essa formação, que você se forma um cidadão e aí dentro da sociedade. Então, por isso, a resposta certa é a letra D, ali onde foi o gordinho. Beleza? Vamos para a próxima. Como eu me sinto quando digo que sou brasileiro? Como eu me vejo como uma pessoa comum e como os gringos me veem. Isso aí, claro que é uma brincadeira, por conta de que o Brasil é conhecido como o país do carnaval, também conhecido como o país do futebol e etc e tal. Então essa é praticamente uma charge, não é? De acordo com o que vem acontecendo ultimamente nas redes sociais, né, com relação a GIFs, e como eu me sinto, e como realmente eu sou, e etc e tal. Então, eis que tem essa questão aí. Vamos analisar o enunciado para saber a diferença ou aquilo que a pergunta quer saber. O post acima, retirado de um blog de humor, faz uma brincadeira acerca de como a identidade nacional é percebida
de forma diversa, por pessoas e países diferentes. Tendo em consideração seus conhecimentos de sociologia, analise a alternativa incorreta. Beleza? Então vamos lá. A gente quer saber a incorreta. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para ir marcando junto com vocês. Alternativa incorreta. Letra A. A visão que pessoas de um país possuem sobre as pessoas de outro país é geralmente baseada em estereótipos, não é? Então aqui a gente pode perceber que esses estereótipos são a base dessa comparação, como realmente eu sou e como eles me veem. Então, obviamente, a letra A está errada porque ele quer a incorreta. Muitas vezes a forma como os outros nos veem é diversa da forma de como nós próprios nos vemos. Obviamente, os outros, né, os gringos, e nós próprios, né, como eu me vejo. Então, essa letra B, ela está correta também, mas a questão quer saber da incorreta. A tendência de julgar os outros povos pelos critérios que temos do nosso próprio povo se chama etnocentrismo. Foi aquilo que nós vimos hoje, a nossa etnia, não é? A tendência de julgar outros povos pelos critérios do que temos é falar que nós somos melhores, nós somos mais, nós somos superiores a eles. Então, ela também está correta, mas a questão quer saber a incorreta. Toda cultura cria imagens de si mesma e imagens de outra cultura. Óbvio. Então, toda cultura cria imagem de si mesma. Em que sentido? O Brasil é um país do carnaval? É assim. Então, foi criada uma imagem, né, dela mesma, em cima de imagens de outras culturas. Por exemplo, o norte-americano. Quando a gente fala no norte-americano, em muitas pessoas, as primeiras coisas que vêm é fast foods, né? São materiais eletrônicos. Hoje em dia, lá com a Coreia do Sul também se fala em China. Qual que é a primeira coisa que vocês pensam? Né? Olha lá. Isso faz parte da cultura? Não, mas é um assunto que está agora, que teoricamente, né, até onde se fala, até onde se sabe, veio de lá. Então é essa imagem que demonstra, né, uma cultura entre uma e outra cultura. E a letra E, os aspectos econômicos pouco importam na formação da identidade nacional de um povo. Tá certo isso aqui? Econômicos pouco importam. Então quer dizer o quê? Que se eu falar que isso aqui tá certo, com certeza a gente estaria assumindo que o Brasil realmente é o país apenas do carnaval. Porque o povo, ele se manifesta, ele se diverte durante o carnaval e do resto do ano faz o quê? Trabalha. Então os aspectos econômicos importam e muito na formação da identidade nacional de um povo, independente se é brasileiro ou se é qualquer outro tipo. Mesma coisa a gente falar que todo chinês é culpado por isso aqui. Entendeu? Então quer dizer o quê? Que esses aspectos, não só econômicos, mas aspectos culturais e outros aspectos, formam sim a identidade nacional de um povo. Por isso que a letra E está errada ali onde foi aparecer o gordinho, diretamente na letra E. Beleza? Só lembrando que vocês têm os contatos aí, qualquer coisa pausa e manda a pergunta para mim. Vamos para o próximo? Leia o texto a seguir e assinale o que for correto sobre o tema da diversidade étnica. Na verdade, raça no Brasil jamais foi um termo neutro. Ao contrário, associou-se com frequência a uma imagem particular do país. Muitas vezes em vertentes mais negativas de finais do século XIX. A mestiçagem existe no país, parecia atestar a falência da nação. Então, esse texto, não é, ele é de uma linguagem um pouco mais difícil de se entender por conta dos termos e do encaixe, né, da concordância que ele faz. Então, aqui, se a gente for pegar, ele está falando de raça, né, que a gente falar de raça no Brasil jamais foi um termo neutro, obviamente. Então, muitas vezes, ao contrário, se associou com a frequência da imagem particular do país, por conta de ser um país pobre, vamos colocar assim, né? O Brasil, país de terceiro mundo na época. Então, muitas vezes, na vertente mais negativa de finais do século XIX, que mais negativa no final do século XIX é quando acaba a escravidão no Brasil. Então, os mestiços existem no país e parecia estar o quê?
atestando que o país não daria certo, ou seja, atestando a falência da nação. Então vamos ver o que essas alternativas levam para que a gente entenda e sobre essa questão de diversidade étnica, né? E para a gente assinalar a correta. Os termos raça e etnia se equivalem. Ambos fazem referência à composição de grupos de pessoas com características biológicos e biológicos comum. Então, essa letra A. Vamos analisar todas, depois a gente vem para ver qual que foi correto, tá? Letra B. Os estudos centrados na nação e raça classificam a humanidade por meio da seleção natural e da organização genética. Letra C. Por ser o Brasil o país com maior número de negros e afrodescendentes, depois do continente africano, não é pertinente discutir no Brasil o racismo. Essa aí a gente já pode descartar de cara, né? Não precisamos nem se preocupar com a C. E letra D. Nas décadas seguintes à abolição, a escravatura, a integração dos negros à sociedade brasileira foi marcada pela adoção de mecanismos de inclusão que resultaram recentemente na implantação das chamadas políticas de ação afirmativa. Então, vamos ver para onde que o gordinho vai para a gente poder discutir. Letra B. Eu tenho certeza que quase todos vocês acharam, que estão acompanhando aí, que seria a letra D a correta. Mas vamos analisar. A letra C a gente já discordou, já descartou. Então, a letra A, os termos raça e etnia se equivalem. Aqui já está errado. Jamais raça e etnia vai ser equivalente esses dois termos, tá? Porque a questão étnica a gente sabe o que é, a gente viu na aula hoje, e jamais vai ser comparada à raça, mesmo ambos fazendo referência à composição desses grupos de pessoas com características fisiológicas e biológicas comuns, que aqui no caso eles estariam falando dos afrodescendentes. Então, no momento que ele fala que elas se equivalem, aqui a gente já elimina a letra A. A letra B. Os estudos concentrados na noção de raça classificam a humanidade por meio da seleção natural e da organização genética. Ou seja, quando ele fala que ele quer saber o que for correto relacionado ao tema diversidade étnica, o que isso quer dizer? Que se estamos falando de diversidade de etnia, existe um estudo por trás, para poder entender que etnia é essa. Então esses estudos eles vão se concentrar onde? Na noção de raça, que vão classificar a humanidade por meio de uma seleção natural. Ou seja, essa seleção natural, podemos até colocar umas aspinhas aqui, ó, ela é feita por meio de uma organização genética, aqui também falando dos afrodescendentes e dos descendentes, né, obviamente, das pessoas que eram escravizadas e que ganharam sua alforria no final do século XIX. Beleza? Vamos para frente. Assinale o que for correto sobre as culturas erudita e popular. Cultura erudita e cultura popular, principalmente a erudita, é um assunto que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas a questão da cultura popular a gente já viu. Então eu coloquei essa aqui para a gente tentar dar uma forçada no nosso cérebro, né? Eu coloquei lá no comecinho, exercitar o nosso cérebro para que a gente, dentro daquilo que a gente já viu em cultura popular, a gente conseguir eliminar e tentar chegar na alternativa correta. Bom? Então vamos lá. Letra A. Os produtores da cultura erudita fazem parte de uma elite política e econômica e cultural. Ela é transmitida, legitimada e confirmada por diversas instituições sociais. Os produtores da cultura erudita podem gozar dos prestígios semelhantes na sociedade. Letra C. Os fatos folclóricos reproduzem a cultura dos círculos eruditos e das instituições que se dedicam à renovação e à conservação do patrimônio científico e artístico. As expressões cultura popular e cultura erudita designam dois conjuntos coerentes e internamente homogêneos, no que se refere às suas práticas. Então vamos lá. Cultura erudita. Quando a gente fala em música erudita, que tipo de música que é? Ela é uma música mais popular? Ela é uma música que todo mundo sabe o estilo? Quais são os instrumentos que são tocados numa música erudita? Ou ela é mais estudada por um público mais selecionado, um público economicamente e culturalmente mais elitizado? O que você acha perante a cultura popular?
Eu posso dar 2 exemplos para você. O que seria uma cultura popular? O funk, que hoje em dia, né, está desgraçando com as rádios, ou a música clássica? Isso aí, com certeza a música clássica. Então, qual que é a alternativa que fala sobre essa questão de uma elite dentro das outras alternativas? Letra A. Vamos ver para onde que o gordinho vai. Olha lá, letra A. Por quê? A letra B, os produtores da cultura erudita e popular gostam de princípios semelhantes na sociedade. Então, erudita e popular não são iguais jamais. Então, não tem isso aqui, ó. Semelhantes não tem. O fato folclórico reproduz da cultura dos círculos eruditos e das instituições que se dedicam à renovação e à conservação dos patrimônios científicos e artísticos. Fatos folclóricos reproduz a cultura dos círculos eruditos. Folclore é o quê? Cultura popular. Então tá errado. E na letra D, as expressões cultura popular e erudita dignam 2 conjuntos coerentes e internamente homogêneos. Está dizendo que elas são iguais. E óbvio que a gente sabe que a cultura popular é a cultura erudita. A popular a gente já conhece, a erudita então a gente vai conhecer ainda. Então a gente sabe que a letra D não é por conta disso. Por isso eu coloquei essa questão para que a gente force, né, exercite o nosso cérebro para que ele já comece a buscar os novos assuntos que a gente vai entender aí pela frente. Beleza? Vamos para a última agora, então. Então, nessa número 5, eu coloquei uma charge para vocês, da Mafalda, que sempre está falando, está sempre apunhalando, né, sempre alfinetando a sociedade com seus comentários. Então, nas provas de simulado de vocês, sempre vai ter alguma coisa voltada da Mafalda. Então, vamos lá. O que ele fala no primeiro quadrinho? Você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Aí ela olha para trás e fala, veículo de cultura? Aí ele, aham. Aí a TV solta, né? Toma, bang, bang, não sei o que. Provavelmente tá mostrando algum filme de luta, de tiro e etc. Aí vem o comentário dela. Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Então, o que isso quer dizer? Na tirinha acima, uma crítica à forma de cultura vinculada pela televisão, tendo em vista a abordagem sociológica, assinale a alternativa que corresponde ao tipo de cultura que está sendo criticada. Então, a letra A. Cultura no seu sentido antropológico, relacionada à diversidade das práticas, dos símbolos e das formas de pensar, agir e sentir. Letra B. Cultura política, relacionada às formas de estabelecimento de relações de poder. Letra C. Cultura erudita, relacionada às formas de produção estética da elite. Letra D. Cultura popular, própria da classe econômica mais baixa. E na letra E, cultura de massa, produzida pela indústria cultural. Essa aqui é um assunto que algumas vocês já viram e outras não. Mas dentro do que nós vimos ali, de acordo com a charge, qual o tipo de cultura que você acha que é? Cultura antropológica, falando de tiro e etc. Cultura política, tem alguma questão que está falando ali de algum político, sei lá, dando entrevista. Cultura erudita, que a gente acabou de ver mais ou menos o que é. E aí vem para as duas, cultura popular ou cultura de massa. O que vocês acham que é? Vamos ver para onde que o gordinho vai? Cultura de massa, obviamente, que a cultura popular ela é uma cultura onde tem um consenso maior. Ali quando mostra no terceiro quadrinho a questão dos tiros e etc e tal, é uma cultura imposta de tiroteio, de briga ali, de filmes, né? Que produzidos provavelmente pelo setor hollywoodiano que veio aqui para os brasileiros para produzir o quê? A indústria cultural, que é o que nós temos hoje em dia relacionadas a filmes e novelas e etc e tal. Beleza? Vou ficando por aqui. Um beijo do Cordão e até a próxima.